Caso não seja solucionado com as inibições, aí eu tenho ou acontece uma coisa ou acontece outra. Você vai ver muito isso em técnica de análise. Ou, tá? E nas técnicas, você vai ver muita coisa no idioma inglês. Então vai ter and e or, certo? Porque aqui a gente já colocou para o português. Então, depois dos fragmentos projetados, ou vai ter o equipamento danificado ou pessoal lesionado, tá? Pode haver os dois, equipamento danificado e pessoal lesionado. Esse aqui é o evento catastrófico, é o acidente. Então, para o pessoal lesionado, criar uma área de segurança. Para o equipamento danificado, afastar equipamento suscetível a dano, certo? Porque nesse caso aí já ocorreu o acidente. Então, isso aqui é uma técnica analítica, tá? Onde eu vou levantar a série que pode trazer problemas, a série de risco, que pode trazer problemas para o rompimento desse tanque, e vou levantar as inibições, as medidas preventivas a serem tomadas. Então, essa é a primeira técnica que nós vamos estudar detalhadamente. Ou seja, já estudamos, né? Já mostrei o que é uma série de riscos, já falei detalhadamente. Isso aqui na sua frente é uma série de riscos. Isso pode ser feito para um equipamento de segurança, pode ser feito para um equipamento de proteção coletiva, né? Qual é a probabilidade dela falhar, você sair fazendo a série de risco, dentre outras coisas. Seguindo aí, eu tenho a nossa velha e antiga APR, Análise Preliminar de Risco. Eu costumo falar que todo técnico em segurança, ele tem que ter dominado pelo menos uma ou duas técnicas de análise. Uma pré-acidente, pelo menos uma pré-acidente, e outra pós-acidente. Eu, particularmente, pré-acidente eu uso a APR, Análise Preliminar de Risco, e pós-acidente eu uso o diagrama de Ishikawa. Gosto muito de trabalhar com Ishikawa. Então, análise preliminar de risco consiste no estudo realizado durante as fases de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o fim de se determinarem os riscos que poderão estar presentes na fase operacional, tá? A análise ela visa prever todos os riscos, tá? Visa prever todos os riscos. Por exemplo, se eu for fazer uma análise de risco ambiental, eu posso levantar o quê? O calor. O calor é um risco bem presente, né? O calor é um risco bem presente na nossa situação, inclusive o estúdio está apresentando o calor, é um risco bem presente, tá? Só brincando aqui para o pessoal ajeitar aqui o ar. Então, voltando ao nosso raciocínio, a APR, ela consiste num estudo, pessoal, que vai antecipar, tá, o risco. Ela é um estudo bem completo. Ela é feita em um formato. Eu vou mostrar um formato para vocês. Tem vários formatos, inclusive o formato, eu tive dando uma olhada, o formato que está para você no AVA já é uma APR diferente. Ela só tem as etapas, o risco e as medidas. Embaixo você coloca as observações. Inclusive está lá uma APR preenchida, tá? Está lá uma APR preenchida, é uma APR de uma APR elaborada por mim, tá certo? De uma empresa que eu presto serviço, certo? Até lá eu esqueci até de tirar o logotipo dela, mas se você tiver cuidado quando baixar, retire e delete o logotipo dela, dá só trabalho com o formato. E essa APR, você vai utilizar ela para fazer o trabalho. Hoje a APR que nós vamos ver é um pouquinho diferente da APR que está lá, porque ela tem a categorização do risco. É a APR chamada piloto. Através dela é que se sai todas as outras análises preliminares de risco. Tá, voltando para o slide. Eu tenho algumas considerações sobre a APR. Tá? Eu tenho o tipo e as análises iniciais qualitativas. A aplicação dessa APR, ela é aplicada para a fase do projeto ou desenvolvimento de qualquer novo processo, produto ou sistema. Ou seja, qualquer procedimento. A APR ela se divide em duas. Ela pode ser de procedimento, tá? Vamos supor, escavação. Vou fazer uma APR de escavação. Ou pode ser de função. APR para soldador. Função soldador. Então, dentro dessa APR soldador, eu vou descrever várias funções que o soldador exerce. Tá? E vou descrever os riscos dessa função e fazer a APR.
Então, a aplicação dela, fase do projeto ou desenvolvimento de qualquer novo processo, produto ou sistema. Os objetivos: determinação de riscos e medidas preventivas antes da fase operacional. Tá? Ela visa determinar as medidas antes de começar a fase operacional. Os princípios e a metodologia utilizada na APR. Revisão geral de aspectos de segurança por meio de um formato padrão. Esse formato você vai ver logo em seguida, tá? Da APR. Medidas de prevenção ou correção e a categorização de cada risco para priorização das ações. O risco ele vai ser categorizado de 1 a 4 para priorizar as ações. Benefícios e resultados dessa APR. Eu vou ter um elenco de medidas, tá? Um conjunto de medidas de controle de riscos desde o início operacional do sistema. Permite revisões de projeto em tempo hábil, no sentido de dar maior segurança. Definição de responsabilidade no controle de risco. A APR permite isso. Eu tenho uma determinada APR. Um grande exemplo é a Ocean, né? A OSAS 18001. Quando a empresa vai se certificar, ela tem que realizar a APR de todos os procedimentos dela que são executados. Por exemplo, carga e descarga de empilhadeira. Vai ter que ter o procedimento lá. Então, geralmente, eles fazem um livro de procedimentos. Quando eu vou fazer essa atividade, eu pego a APR, debato com o meu pessoal, tá? Vejo os riscos, vejo as medidas. Se tiver alguma coisa diferente, eu reviso essa APR, tá? Que ele fala bem claro aqui. Tá? Permite a revisão em tempo hábil. Isso é uma facilidade da APR. E algumas observações sobre a APR. Ela é de grande importância para novos sistemas, novos procedimentos, tá? É muito útil como revisão geral de segurança, revelando aspectos muitas vezes não percebidos. E é interessante quando você for realizar uma APR, realizar com mais de uma pessoa, tá? Mais de uma pessoa realizar essa APR. A categorização dos riscos. Tá? Como é que eu categorizo esse risco da APR? A APR ela tem um formatozinho padrão. Tá? Deixa eu passar logo aqui para o formato. Depois eu volto. Aqui é um formato padrão. Ela vai ter tipo uma tabelazinha. Tá? Essa APR já está preenchida. Daqui a pouco nós vamos ver ela direitinho. Ela tem etapa, risco, causa, efeito. Tá? Etapa, risco, causa, efeito, e aqui a categoria do risco. É justamente o que eu vou falar para vocês agora. E aqui as medidas preventivas. Tá? Então, voltando para a categorização dos riscos, a categorização dos riscos de uma APR ela é implícita, tá? Na própria APR. Permite a priorização das ações destinadas à prevenção. Então, eu tenho a categoria de 1 a 4. Cada categoria tem um nome, tá? Ela tem uma classificação. Então, a categoria 1, ela se classifica como desprezível. É aquele risco, nem é água, nem é peixe, desprezível. Então, as características desse risco: não degrada o sistema, nem seu funcionamento, não ameaça os recursos humanos. Aquele risco tranquilo, light, que dá para você conviver. Um risco controlado. Categoria 2, aí já começa a preocupação. É o que nós chamamos de marginal ou limite, tá? Limítrofe, que é justamente aonde tem degradação moderada com danos menores. Não causa lesões, tá? Lesões imediatas. O que eu quero dizer aí é não causa lesões imediatas, que são lesões que cortou, o sangue desceu, que eu chamo de lesões imediatas. E é compensável ou controlável. Então, um grande exemplo dessa categoria 2, meu aluno, minha aluna, são os riscos ambientais. O risco físico, por exemplo, o ruído. O ruído ele é compensável, ele é controlável, tá? E ele não vai causar dano a curto prazo, ele causa dano a médio e longo prazo, que são as perdas auditivas induzidas pelo ruído, né? A PAI. Então, por isso que eu classifico como 2. O 3, tá? É tido como crítico. Porque já causa lesão, voltando lá para o slide, Billy. O 3 é crítico porque já causa lesão, tá? Degrada
degradação crítica com lesões, dano substancial, apresenta riscos e necessita de ações corretivas imediatas. É aquele risco de lesão, de corte, tá? O risco que pode mutilar, pequenas mutilações, eu classifico como risco 3. E o risco 4 é o mais grave, catastrófico, tá? Ela vai causar uma séria degradação do sistema, perda do sistema, morte e lesão. Então, quando eu falo morte e lesão, tá? Risco de morte e lesão, eu já classifico como 4.